Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro aqui pelo Portal Mais Sul, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Nós estamos no ar sempre pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e ainda pelo Spotify, para você nos acompanhar em todos os dispositivos. Uma das especialidades da medicina que ainda gera muitas dúvidas e também é cercada de muitos mitos e algumas inverdades sobre a sua atuação são os cuidados paliativos. Uma especialidade de grande importância, mas que ainda, como disse, tem muitas dúvidas por parte dos pacientes e dos seus familiares. Para tirar um pouco, pelo menos, dessas dúvidas, a nossa convidada desta edição é a médica paliativista doutora Camila Lesker, que já está conectada conosco. Doutora Camila, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo certo? Doutora Camila, cuidados paliativos. Muitas pessoas teriam indicação para que recebessem este tipo de acompanhamento e acabam não recebendo, e aquelas que recebem levam um susto. As famílias, da mesma forma, porque acham que cuidados paliativos é apenas para os últimos dias, as últimas horas de vida. Explica pra gente o que são e como que tem essa indicação de cuidados paliativos. Uhum. É muito comum a grande maioria das pessoas não conhecer o que realmente os cuidados paliativos fazem, ou ainda as que conhecem têm uma distorção do que realmente nós fazemos, né? Os cuidados paliativos, pela própria definição da Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam uma doença que ameaça a vida. Então, doenças que podem ser fatais. Tem como objetivo prevenir e aliviar sofrimentos. E esses sofrimentos vão ser de qualquer esfera, sejam físicos, né, sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. Né? Então, pela própria definição, a gente já entende. Não é um cuidado exclusivo de final de vida, de últimas horas. É, diante de uma doença grave, ter o acompanhamento de uma equipe que é especializada em melhorar qualidade de vida, em aliviar sofrimentos. Essa equipe, ela também é multiprofissional, né, doutora Camila? Envolve, evidentemente, o médico paliativista, mas toda a equipe que atua no cuidado com esse paciente, seja em ambiente hospitalar, residencial ou mesmo em um ambiente de cuidados intensivos. Isso. Na verdade, quando a gente fala de alívio de sofrimento e dessa forma holística de ver, não só de um sofrimento físico, mas entender que quando a gente adoece em diversos aspectos, a gente compreende que só um médico não vai ser o suficiente para cuidar disso tudo. A gente precisa de uma equipe multiprofissional. E daí vai entrar, né? Para fazer cuidado paliativo, a gente precisa de diversas áreas da área da saúde. Então, precisa de enfermeiro, precisa de psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, né, terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe multiprofissional mesmo, para a gente conseguir atuar em todos os níveis ali de possíveis sofrimentos que essa pessoa e essa família pode acabar tendo diante de uma doença, desse evento adverso. Quais são os principais tipos de doenças, de condições de saúde que têm a indicação de cuidados paliativos? Porque quando você fala este nome, cuidados paliativos, quem sabe do que nós estamos falando vai lembrar de câncer. É evidente que trata muitos pacientes com câncer, mas muitos outros com outros problemas de saúde também, né? Uhum. Sim, existe uma grande associação com a área da oncologia, até porque na história do cuidado paliativo teve um vínculo muito grande, principalmente no movimento moderno agora dos cuidados paliativos, mas a gente não atua unicamente nessa área, né? Na verdade, qualquer área, seja neurologia, pneumologia, nefrologia, na terapia intensiva, nas doenças cirúrgicas, né? Em pediatria também, porque a gente, quando fala de doença grave, pode acometer qualquer idade. Então, pode ser desde um neonato, um recém-nascido, até um senhor de mais idade, né, um paciente idoso. Então, qualquer área que envolva uma doença grave e que essa doença possa trazer realmente desconfortos e sofrimentos, a equipe pode atuar. Então, vai ser na geriatria, na cardiologia, seja qual for a especialidade, não unicamente no paciente oncológico, no paciente com câncer.
Outra dúvida que muitas pessoas têm é se quando você está com a indicação, quando vai ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, de médicos e outros profissionais, você não vai mais receber o tratamento para aquela doença. Como é que funciona nesses casos? Não, de forma alguma a gente quer dicotomizar os cuidados paliativos dos curativos. Muito pelo contrário, o intuito é que os dois atuem em conjunto. Então, eu sempre explico assim, né, o paciente que tem uma doença oncológica, que é o que as pessoas mais pensam, ele pode receber cuidado paliativo mesmo quando há uma proposta curativa, porque o tratamento, a doença em si, o tratamento, muitas vezes são onerosos, muitas vezes trazem alta carga de sintomas, trazem dificuldades que é inerente do que está passando e que a equipe especializada pode contribuir também, né? Então, não é um tratamento de exclusão, não é um tratamento para quando não se tem mais nada o que fazer. Muito pelo contrário, sempre há o que fazer. A gente conseguindo reverter a doença ou a gente focando realmente mais no controle de sintomas. Independente da fase de doença, a equipe de cuidados paliativos pode estar atuando e auxiliando. Uma coisa não exclui a outra. E, de preferência, se a gente conseguir atuar de forma precoce, né, entendendo que o nosso objetivo é alívio de sofrimento, é auxiliar na qualidade de vida, não tem por que um paciente com uma doença grave não queira receber, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas associam assim, agora é paliativo, não tem mais nada o que fazer, ou agora não vai ser oferecido mais nada. E daí, claro que se fosse comigo ou com a minha família, eu também ia ter muito receio nesse sentido. Mas não, as duas coisas podem podem e devem andar juntas, tanto o tratamento curativo quanto o paliativo. E, mais uma vez, também é importante a gente frisar, né, doutora Camila, que os cuidados paliativos, eles não são apenas para os últimos meses ou mesmo últimos dias de vida, porque a gente acompanha, através das redes sociais, pacientes que estão em cuidados paliativos, às vezes por mais de 10 anos, né? Então, Uhum. são situações que, imagina se você sobrevivesse a todo esse tempo, mas sem essa equipe para aliviar os sintomas, para melhorar a sua qualidade de vida, mesmo com mais tempo de vida, seria muito mais difícil. Isso, perfeito. Né? Ainda que a gente também tenha um olhar para os últimos momentos, que a gente também se especialize nisso, a gente está falando de doenças crônicas hoje que a ciência já demonstrou tratamentos que, apesar de não curar, prolongam muito tempo. E independente se esse tempo é curto ou de preferência que esse tempo seja muito longo, que seja um tempo de qualidade mesmo. Então, é para ser em conjunto. E a gente sabe que cuidado paliativo não vai estar associado só no final, vai estar associado ao longo de toda essa trajetória. Doutor, agora saindo um pouco dos cuidados paliativos, mas focando na sua atuação como médica, acredito já lhe fizeram essa pergunta que farei agora. Por que escolher cuidados paliativos que lida tão próximo com o fim de vida em boa parte dos casos, quando outras especialidades atuam mais no sentido de curar, de resolver aquele problema? Qual é a sua... Por que você resolveu seguir a medicina e depois dela esta área dos cuidados paliativos? Para fazer medicina paliativa, ela é uma área de atuação médica, a gente precisa de uma especialização antes, um pré-requisito. E na minha residência, na minha especialização de clínica médica, eu lidava muito com pacientes que estavam muito doentes. E que às vezes a medicina era limitada, sim, em reverter o que estava acontecendo, em curar totalmente o que estava acontecendo. E eu percebia que a gente tinha uma certa dificuldade de lidar com isso. E que existem, apesar, de novo, de não conseguir reverter tudo o que está acontecendo, mas sempre existem formas para a gente auxiliar nesse processo. E apesar de que às vezes as pessoas acham, que triste, né? Mas parece pesado. Na verdade, eu consigo enxergar uma maneira diferente de cuidar, né? Infelizmente ou felizmente, enfim, todo mundo um dia vai morrer, todo mundo um dia, ou de forma súbita ou através de um adoecimento, vai precisar de cuidados relacionados à saúde. E a gente vai precisar de profissionais que sejam capacitados para cuidar disso. E foi dali que eu vi um sentido de, existe essa situação, ela é real, então a gente precisa de pessoas que consigam cuidar disso também. E foi ali uma motivação, né? Apesar de
ser bastante desafiador, sim, a gente tem momentos que a gente precisa saber lidar com a situação e que acaba se entristecendo também, mas ao mesmo tempo a gente consegue ressignificar, a gente consegue ajudar as pessoas em momentos muito delicados, consegue auxiliar nesse processo de adoecimento e isso faz bastante sentido. Doutora, você falou sobre doenças, nós falamos de oncologia, de outras doenças, de outros órgãos, de outros casos que também são indicados para receberem os cuidados paliativos, mas é possível depois, por exemplo, de um acidente, de um trauma, o paciente também receber essa indicação de cuidados paliativos? Como funciona? Sim, existem muitos pacientes que após acidentes, traumas graves na cabeça, ou até pacientes que tinham, né, doenças crônicas super controladas, fazer um AVC ou ter alguma complicação grave relacionada à saúde e ter muitas sequelas e ter limitação da capacidade funcional, limitação da qualidade de vida. A equipe de cuidado paliativo entra para atuar nesse sentido também, para conhecer esse paciente, essa família, identificar as necessidades que estão, né, que estão sendo necessidades que estão ali, me fugiu a palavra agora, mas que a família e o paciente acabam desenvolvendo ali e a equipe vai estar atuando para aliviar, para auxiliar nesse processo de reabilitação ou, enfim, de readequação diante da situação atual. E como é a receptividade das famílias, principalmente na maioria dos casos? Eu conheço alguns casos que o paciente queria receber os cuidados paliativos, mas a família ficava receosa por não entender o que era a especialidade e pensar que o paciente não receberia mais procedimentos, medicamentos para curar aquele problema. Como é que funciona nesse caso a autonomia do paciente e a família também, que acaba muitas vezes interferindo na situação? Então, um dos princípios do cuidado paliativo é a preservação da autonomia, né? Então, a gente fala de cuidar do paciente, da família, mas a gente não pode esquecer que o paciente é o protagonista, ele é o personagem principal da história. Então, de maneira geral, a gente sempre tenta ter o primeiro contato com esse doente e não, claro, não deixando a família de lado, mas não esquecendo que ele é esse personagem principal. A receptividade, apesar de alguns momentos terem, né, um certo pé atrás, algumas famílias, até alguns próprios pacientes, a partir do momento que a gente explica como que o nosso trabalho funciona e como que a gente vai estar contribuindo no cuidado dele, até na verdade se modifica essa sensação. Os pacientes vão de alta, às vezes reinternam no hospital e eles pedem para ser acompanhados. Chama a equipe do cuidado paliativo, avisa a equipe do cuidado paliativo que eu estou aqui de novo, porque eles sabem que o nosso objetivo é auxiliar nesse processo, é contribuir para que eles passem por isso da melhor maneira ou minimizar os danos que tudo isso né, pode ocasionar nessa vida desse paciente, dessa família. Doutora, falando ainda da situação da equipe multiprofissional, é importante a gente frisar a importância, com perdão da redundância, desta equipe, porque o médico não fica, evidentemente, todo o tempo, ou boa parte do tempo, com um único paciente. Existem os profissionais da enfermagem, os técnicos de enfermagem principalmente, que passam muito mais tempo com o paciente, que ouvem muitas vezes uma queixa que o paciente acha pequena para repassar ao médico, mas que tem importância até mesmo no quadro clínico. Qual a importância da atuação e da integração mesmo da conversa entre toda essa equipe? Uhum. É muito importante, na verdade, isso em qualquer área médica, a gente saber trabalhar em equipe, né? E claro, quando a gente fala em abraçar e acolher todos esses tipos de sofrimento, de novo, o médico não poderia ser o único a atuar, porque ele não está ali o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter um alinhamento muito bom entre as equipes e elas entenderem, junto com a parte médica, qual é a doença, qual é o tipo de cuidado, qual é o planejamento terapêutico para esse doente, para que quando o médico ou o enfermeiro-chefe, ou a fisioterapia, ou qualquer outra área, né, não esteja ali no momento, qualquer membro da equipe possa auxiliar. Não, claro, que vai substituir o trabalho do outro profissional, mas ele consegue pelo menos fazer uma abordagem inicial.
e, assim, se necessário, conversar com um especialista diante do problema que precisar ser adequado ali. Entre várias especialidades da medicina que geram muitas dúvidas e muitos mitos, principalmente através de informações não verdadeiras ou não checadas na internet, cuidados paliativos estão no topo desta lista, né, doutora? Infelizmente. O que não são cuidados paliativos? A gente lembra que muitas pessoas pensam que cuidados paliativos é você deixar o paciente comer aquela refeição que ele gostava porque ele está nos seus últimos dias. É você dar sedativos, dar analgésicos fortes. Pode ser, mas não é só isso, né, doutor? O que não são os cuidados paliativos? Uhum. Existem muitos mitos sobre os cuidados paliativos, né? Eu gosto de lembrar, o cuidado paliativo não acelera a morte. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas pensam assim, agora o cuidado paliativo chegou, a morte está aí. Não, muito pelo contrário. Um dos princípios é a gente não acelerar e nem a gente adiar essa morte. É respeitar ela num tempo natural. O que a gente puder interferir e prolongar a vida de forma, né, com qualidade, a gente vai estar atuando. Mas ao mesmo tempo que a gente identificar que, infelizmente, não consegue reverter o que está acontecendo, a gente também não vai forçar algo de forma artificial. Então, não é nem apressar e nem adiar. O cuidado paliativo não acelera a morte. O cuidado paliativo não é só dar morfina, sedativo e deu, assim, agora chegou o cuidado paliativo, vai começar a morfina e é isso, vai deixar ali. Não, o cuidado paliativo é uma área médica que também é respaldado por ciência, por medicina baseada em evidência, por ciência realmente, e a gente vai usar critérios. Tem pacientes que têm indicação, tem pacientes que não vão se beneficiar. Então, existem razões e porquês da gente medicar ou atuar de certa forma. Não é porque a gente está chegando que vai ser uma prescrição ou uma conduta padrão para todos os pacientes e doentes, né? Cuidado paliativo não é só pegar na mão, que muitas pessoas associam. Claro que o contato, o carinho, né, a empatia são fundamentais, mas todos os profissionais, por exemplo, da onde eu trabalho, a grande maioria, eles têm especialização em cuidados paliativos, então eles estudaram para isso. Eles sabem que, além dessa parte da humanização, que é fundamental em qualquer área, tu também precisa de conhecimento técnico. Ninguém consegue realizar o último desejo se tiver com muita falta de ar, ou se tiver muita dor, ou ninguém consegue viver bem por vários meses se os sintomas não estiverem controlados. E para isso a gente vai precisar da ciência também. Precisa da parte da empatia, precisa da parte do carinho, sim, mas não é exclusivo da área de cuidados paliativos, né? Enfim, tem diversos mitos ali, a gente pode ficar uma tarde inteira falando do que não é realmente cuidado paliativo, que as pessoas acham, cuidado paliativo é não fazer mais nada, é deixar o paciente lá no canto, e isso é totalmente o contrário do que a gente, né, preconiza, do que a gente busca. O cuidado paliativo vai muito além. É o que eu falei, cuidado paliativo sempre tem o que fazer. A gente não gosta de ouvir a frase, agora não tem mais nada o que fazer. Não, sempre há algo o que fazer. Olha que a assistência da enfermagem, olha, né, o que a equipe da fisioterapia, da nutrição, de toda a equipe multi faz, mesmo diante de situações irreversíveis. Então, sempre tem como cuidar. E, de novo, a gente não cuida só naquele momento final. A gente pode estar atuando em todo o percurso da doença ali. Então, não sei se tem mais algum outro mito que já ouviu falar que gostaria de desmistificar. Um outro mito, doutora, você até falou sobre morfina. Quando os pacientes recebem essa indicação, pensam que chegou no limite, né, doutora? Que é o analgésico mais forte do mundo, que se não fizer efeito, vai ter que ficar com dor. A família pensa que esse medicamento vai acelerar a morte, vai provocar efeitos colaterais muito graves. Vai viciar, vai precisar tomar doses cada vez maiores. Nenhum desses fatos é verdade, né, doutora? E principalmente, existem muitas outras opções caso a morfina não seja o suficiente, né? Perfeito. Então, a morfina não é o analgésico mais potente que existe. A gente já tem outras classes disponíveis para usar até fora do hospital, através de adesivo, de comprimidos, de soluções. É um analgésico muito bom e ele também ajuda a atuar em falta de ar. Existem pacientes que utilizam mais para conforto respiratório e a gente utiliza não somente no final da vida, a gente pode utilizar ao longo de muito tempo ali. Ele é um controlador de sintomas,
Existem, de novo, critérios para indicação, né? Existem doses seguras, acompanhamento médico, tem que ser com prescrição, claro, não é o uso indiscriminado, mas eu sempre digo, a morfina é uma medicação segura se prescrita de forma adequada. Então, né, não é o final de linha, isso é muito comum, a gente escuta com muita frequência, muito receio, tanto de família quanto do próprio paciente, de achar, agora eu já estou na morfina. E não, a gente tem outras opções e não é o final de linha. Ela é uma excelente medicação quando bem indicada. E, de novo, em qualquer fase de doença. A gente pode, às vezes, acabar prescrevendo mais no final, mas às vezes a gente também vai estar ali no começo da doença e ela vai estar ajudando até, por exemplo, uma quimioterapia fazer efeito, uma radioterapia auxiliar, ela é um excelente analgésico até o tratamento estar fazendo efeito. Né? Então, o paliativista, de maneira geral, gosta muito da morfina e de todas as medicações que auxiliam no controle de dor e outros sintomas. E no controle desses sintomas, é importante também frisar, né, doutora Camila, que a percepção destes sintomas, ela é extremamente individual, né? Aquilo que para você, por exemplo, um enjoo lhe incomoda muito, mas uma dor nem tanto, para mim pode ser o contrário, né, doutora? Então, por isso mesmo a importância de individualizar esses tratamentos, ainda que você tenha indicações e protocolos a seguir. Perfeito também. Cada paciente é único, né? E sintomas são subjetivos. Não é algo que a gente até consegue pontuar, mas a régua que eu meço para mim não vai ser a mesma que eu meço para você. Então, não é algo que a gente consiga generalizar. Então, a gente tem que respeitar, como eu falei, a autonomia do paciente e valorizar as suas queixas, né? Entender que cada um vai ter a sua história de vida, vai ter a sua carga de sintomas, vai ter, né, as suas demandas a serem atingidas. E não é algo que dá para comparar, mas aquele está usando aquilo lá, ou esse aqui. Não, cada um é único realmente. Pelos cuidados paliativos passa também você, com a decisão técnica, é claro, não realizar de repente procedimentos muito invasivos que poderiam ser infrutíferos ou terem quase nenhum resultado para a vida e para a qualidade de vida do paciente? Sim, na verdade, isso dentro de qualquer área médica, né? Existem as indicações técnicas de todos os procedimentos, desde, né, de um acesso, de uma medicação, até de uma grande cirurgia, de um procedimento mais invasivo. Isso não é exclusivo da medicina paliativa, mas quando a gente entra no contexto de terminalidade, de final de vida, muitas vezes sim, a gente vai colocar na balança e vai ver, opa, tal procedimento não vai fazer sentido, porque infelizmente a gente não consegue mudar o que está acontecendo com isso. Ou, opa, não, nesse caso faz sentido sim, a gente tem uma real chance de melhora. Então, de novo, vai ser individualizado, né? Mas falando de terminalidade de final de vida, vão ter momentos que alguns procedimentos vão ser inapropriados, alguns tratamentos não vão estar agregando em melhora e nem em qualidade de vida. Né? Tudo vai depender do planejamento terapêutico. Em que fase de doença a gente está? A gente está falando realmente de uma doença que já foi refratária, muitos tratamentos, que o paciente está em declínio, de que a resposta, tudo que a gente vem fazendo está cada vez mais pobre, está cada vez, né, tendo menos, indo para o caminho que a gente menos gostaria. Então, a gente entende que o corpo dá sinais, a gente tem como identificar essa falência e aí a gente vai ver o que é proporcional ou não, o que tem indicação ou não. Doutora, para finalizar, como que o paciente pode ter acesso aos cuidados paliativos quando ele não recebe este encaminhamento por parte do médico que o acompanha, seja qual for a sua condição que ele está tratando? O próprio paciente pode buscar nos hospitais, no nosso caso da nossa conversa, no Hospital São José de Criciúma, pode buscar aquele profissional com quem se identifica e ter essa primeira consulta por iniciativa própria? Pode. Hoje é um problema de saúde pública o acesso aos cuidados paliativos. Então, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela vem num movimento muito forte por políticas, né? Até recentemente a gente teve uma política pública aprovada. Então, vem um movimento de crescente, porque ainda faltam profissionais capacitados e ainda o acesso é limitado. No Hospital São José, para todos os pacientes que estão internados,
Quem tem o desejo pode estar falando com o médico que está em acompanhamento e solicitando, olha, eu gostaria de ter uma avaliação dos cuidados paliativos, ou questionando. A gente está ali para acompanhar qualquer paciente. De novo, não só os pacientes em final de vida, qualquer paciente que tenha uma situação de doença grave que implique sofrimento a isso, né? Então, o acompanhamento dentro do Hospital São José são para pacientes internados. E todos que estão internados podem ter acesso ao nosso acompanhamento, né? Da parte ambulatorial, pelo SUS, ainda é muito precário, assim, digamos, ainda falta um pouco, não só aqui em Criciúma, mas em todo o estado, digamos, até talvez em todo o país, né? Em algumas cidades conseguem, onde eu fiz minha formação, tinha acesso ao SUS, mas também não era livre acesso, tinha que ter encaminhamento. Então, isso é algo que vem crescendo ainda. Na parte de convênios e particular também, não tem tantos profissionais atuando na região, mas algumas áreas ainda a gente consegue, com encaminhamento ou com redirecionamento, o paciente consegue ter acesso sim. Para quem ficou com dúvidas, nas suas redes sociais tem informações para as pessoas que quiserem buscar mais conhecimento sobre esta área que é cercada ainda, como a gente conversava, de muitas dúvidas, muitos mitos, mas que tem grande importância. Doutora, como é que as pessoas podem encontrá-la online? Eu tenho um Instagram, ultimamente não estou tão ativa, mas volta e meia eu redireciono para algum colega que vem postando mais informações, que é o meu nome, Camila Lesker, né, no Instagram. E a gente tem diversos sites da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e diversos paliativistas que estão mais engajados em disseminar conhecimento, em mostrar o que realmente são os cuidados paliativos, que também vocês conseguem acessar tanto nesse site que eu falei, da ANCP, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tanto no meu Instagram, às vezes eu também cito alguns colegas. Doutora Camila Lesker, médica paliativista do Hospital São José de Criciúma, muito obrigado pelos importantes esclarecimentos, um assunto que muitas pessoas evitam tratar, mas que tomara que quando precisar tenham acesso aos cuidados paliativos, a todos esses que nós citamos e outros ainda que já existem, que virão a ser criados. Muito obrigado, um bom trabalho para você e para toda a sua equipe do Hospital São José. Muito obrigada também pela oportunidade. É excelente a gente poder falar e desmistificar sobre os cuidados paliativos. É uma oportunidade muito importante. Obrigada. E assim nós encerramos esta edição do Conversa com o Especialista, convidando você a acompanhar as próximas edições no YouTube, no Instagram e também no Spotify, para você sempre ficar por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e qualidade de vida. Um abraço e até mais.